Olá, tudo bem? Vou falar para você da seção 2 do princípio da criação. A energia primária universal, a ação de dar e receber e o fundamento de 4 posições. Quando nós falamos da energia primária universal, vamos analisar o ser Deus, que é o Criador de toda a existência, é eternamente autoexistente. É uma realidade absoluta e transcendente de tempo e espaço. Então, o que permite Deus existir com essas qualidades é a energia primária universal. Então, quando nós pensamos em toda a criação, na verdade, existe e toda a criação ela reflete esta energia primária universal. Como, por exemplo, uma planta viva. Ela tem vida, estou falando de planta viva, não morta. Então ela tem vida. Por quê? Porque nela existe a energia primária universal que emana do Criador Deus. Então, quando nós pensamos na energia, então em todo o universo tem energia primária universal, desde os minerais, plantas, animais, até o ser humano. Vamos analisar esse versículo de Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados por Deus de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então, no livro de Hebreus está dizendo que o mundo material não foi feito do que se vê. Por quê? Porque o nosso Criador, o ser Deus invisível, certo? Criou todas as coisas e em todas as coisas tem a presença de Deus. Apocalipse 1:8 está dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, Deus que criou todas as coisas, que tem a energia primária universal, que está presente em toda a sua criação. No livro de Isaías 46:9, Deus também diz: eu sou o Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu. E Deus também disse a Moisés: eu sou o que sou. E diz mais assim: dirás aos filhos de Israel. Então, por isso, a energia primária universal é a energia fundamental para Deus existir com essas qualidades que nós citamos acima e que está presente em toda a sua criação. Então, a energia primária universal é a origem de todas as energias e a força que permite todos os seres criados existir, certo? Então, a energia primária universal, ela é eternamente autoexistente e assim também permitindo Deus existir com todas as qualidades como realidade absoluta. Então, ela é a energia fundamental de todas essas energias, né? É a energia primária universal. Por isso, também aqui na seção 2, vamos analisar a ação do dar e receber. Para ter a ação do dar e receber, que é uma lei, dar e receber, é necessário que se tenha um ser sujeito e um ser objeto. Então vamos pensar primeiramente em Deus,
que é a origem de toda a criação, dentro do ser Deus tem energia primária universal, sujeito, e energia primária universal, objeto, certo? E essa energia primária universal, sujeito-objeto, dentro do ser Deus, entrou numa ação de dar e receber. E quando entrou na ação do dar e receber, isto gerou uma força. Então essa força, ela gerou da ação do dar e receber. E para gerar essa força foi necessária uma ação. Essa ação do dar e receber, ela traz a multiplicação, por exemplo, para toda a existência. Então, toda a existência existe da ação do dar e receber, da energia primária universal, sujeito-objeto, no ser Deus, o Criador. Nós temos um versículo que fala da ação do dar e receber, Lucas 6,38. Diz assim: dá e ser-vos-á dado, porque com a mesma medida com que medis, também vos hão de medir a vós. Então, na verdade, no universo, tudo está vivendo um para o outro, assim como a energia primária universal sujeito vive para a energia universal objeto, e a energia universal objeto vive para a energia universal sujeito, e assim vive nessa ação do dar e receber, na ação do dar e receber. Então, quando nós pensamos na ação do dar e receber, por exemplo, no reino animal, os animais macho e fêmea vivem nessa ação do dar e receber. E quando tem essa ação do dar e receber entre o animal macho e fêmea, aí dá o quê? A multiplicação e a existência a esta espécie. Nós podemos, por exemplo, observar a ação do dar e receber entre uma borboleta e as flores, ou beija-flor e as flores, ou a abelha e a flor. A flor dá o néctar, mas ao mesmo tempo a abelha, a beija-flor ou a borboleta estão levando os polos positivo e negativo de uma flor para outra, fazendo a polinização aí das flores. Um animal, ele come, um pássaro, ele come a semente, que é o alimento para ele, mas ele dissemina essa semente, essa espécie de planta em outros lugares. Então está tendo a ação também do dar e receber. A ação do dar e receber, por exemplo, em um ser humano. O coração, ele é o sujeito que bombardeia o sangue para veias e artéria, que circula no corpo humano e devolve de volta para o coração. Então está tendo a ação de dar e receber, certo? A mente do homem, ela está na posição do sujeito e o corpo na posição do objeto, e tem ação entre mente e corpo, buscando assim atingir a finalidade da existência desta pessoa. Então nós estamos falando da ação do dar e receber no indivíduo. Mas, por exemplo, a ação do dar e receber entre o casal, certo? O esposo, ele dá amor para sua esposa e a esposa devolve beleza para o seu esposo. Então, está tendo a ação de dar e receber no casal, e isso traz uma boa convivência e a harmonia e a paz para esta família. Os indivíduos na sociedade, essa ação da receber
dentro da sociedade. As pessoas, elas estão sempre interagindo dentro da sociedade, na ação do dar e receber. Então, se tiver uma perfeita ação de dar e receber, isso também pode trazer uma boa convivência, pode trazer harmonia e paz para a sociedade. Nós podemos ver também na questão mundial, a ação do dar e receber na questão mundial. As nações, elas estão sempre interagindo umas com as outras dentro dessa ação do dar e receber. Vamos falar do sistema solar, os corpos celestes. Por exemplo, o Sol ilumina todos os demais planetas, e os planetas estão girando um em torno do outro, girando em torno do Sol, mas eles não se chocam. Por quê? Porque eles estão nessa ação do dar e receber, mantendo-se esta harmonia. Nós podemos falar da ação do dar e receber entre Deus e o homem. Deus é o ser sujeito, é infinito, invisível, o Pai da humanidade, e criou o homem para que o homem pudesse ser o objeto de alegria para Deus. Ok? Então, entre Deus e o homem, também deveria existir essa ação da receber. Mas, como nós sabemos que o homem veio a pecar no Jardim do Éden, e aí então cortou, rompeu essa ação da receber. E é por isso que Jesus, ele vem como mediador para reconectar o homem a Deus por meio da ação do dar e receber. E é por isso que no livro de João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus vem para reconectar e trazer o homem de volta nesta ação do dar e receber. Eu gostaria de citar alguns versículos bíblicos que falam da ação da receber. Mateus 7, do 1 ao 2, está escrito: não julgueis para que não seja julgado, porque com o juiz com que julgares serão julgados, e com a medida com que tiveres medidos vos hão de medir a vós. Mateus 10, 32. Portanto, qualquer um que confessar diante dos homens, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus 10, 40. Quem receber um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem receber um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Mateus 10, 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um deste pequeno, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Depois, Mateus 20 a 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muito. Veja que Jesus, ele disse: eu não vim receber, eu vim dar. Mateus 7, 8, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Mateus 7, 12, portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-los também vos, porque essa é a lei dos profetas. Então, esses versículos que esse texto está falando da ação do dar e receber. Vamos falar um pouco sobre o fundamento de 4 posições. Ok? O fundamento de 4 posições e as 3 finalidades objetivas através da ação de origem, divisão, união. Então nós sabemos que o ponto de partida de toda a criação é Deus. Então, como nós vimos, dentro do ser, Deus tem energia primária universal, sujeito e objeto, certo? Que entrou na ação de dar e receber e se multiplicou ou se dividiu, certo? Então lá tem energia primária universal, sujeito objeto, que se multiplica em 2,
em um sujeito e um objeto, nós podemos falar que de Deus se multiplicou em um homem e uma mulher, ou seja, de Deus surgiu Adão e Eva, sujeito e objeto, que entrou novamente numa ação de dar e receber, gerando um novo objeto, gerando um filho, um novo objeto para Deus, um corpo unificado. Então, Deus, que é a origem, dividiu-se em sujeito-objeto, sujeito-objeto que entrou numa ação de dar e receber, gerando um novo ser. Então, nós temos aqui a origem, que é Deus, a divisão em sujeito-objeto, homem e mulher, que entra numa ação de receber, gerando um filho, um novo corpo unificado. Então, logo aqui, nós temos um fundamento de 4 posições. A primeira posição ocupada por Deus, a segunda posição ocupada pelo esposo ou pelo homem, a terceira posição ocupada pela esposa, a mulher, e a quarta posição ocupada pelos filhos, certo? Pelo resultado dessa união do homem e da mulher. Então nós temos aí o fundamento de 4 posições. Este fundamento de 4 posições é a origem do número 4. Por quê? Porque tem 4 posições. É a origem do número 3, porque é o resultado da realização de 3 finalidades objetivas, certo? Origem, divisão, união. E também é a origem dos 3 estágios distintos do fundamento de 4 posições, que completa por 3 estágios. Deus, o primeiro estágio ocupado por Deus, o segundo estágio ocupado pelo esposo e pela esposa, e o terceiro estágio ocupado pelos filhos. E também é a origem do número 12. Por quê? Porque cada uma das 4 posições tem 3 objetos. E se nós somarmos, se nós multiplicar 4 vezes 3, 12. Ok? E também este fundamento de 4 posições, ele é a base fundamental do bem que cumpre a finalidade da criação de Deus. Ok? E é também a base fundamental de toda existência que Deus pode dirigir e de toda força para existir. Então você imagina que dentro do fundamento de 4 posições, Deus é a origem, o ser sujeito está centralizado em Deus, o ser objeto está centralizado em Deus, e o resultado, a união do sujeito-objeto, também está centralizado em Deus. Vamos falar assim: o esposo centralizado em Deus, a esposa centralizada em Deus, esposo e esposa unido em Deus, e os filhos também vão estar centralizados em Deus. Então Deus pode dirigir este fundamento centrado nele. E o fundamento de 4 posições é a finalidade da criação eterna de Deus. Então, se nós pensarmos assim, como podemos realizar a finalidade da criação de Deus? É realizar o fundamento de 4 posições. Muito obrigado. Até que nós falamos da sessão 2. Espero ter ajudado e que o senhor e a senhora jovem tenha entendido. Deus abençoe grandemente.